Olá, crianças! Hoje estudaremos Língua Portuguesa, aula 7, quarto bimestre. E para a aula de hoje, vocês precisarão pegar a apostila do quarto bimestre, lápis e borracha. Apostila do quarto bimestre, lápis e borracha. Já estão com a apostila do quarto bimestre? Abram na página 43. Página 43. Vamos estudar. Hora do texto. Parece que o lobo mau resolveu passear por outras bandas. Veja só em que história ele foi parar. Os Três Porquinhos. Ouçam com atenção os Três Porquinhos. Numa cidade ali perto viviam três construtores. Os três eram porcos, mas mesmo assim seus trabalhos eram bem diferentes. Porco Palha só construía casas de palha e grama. Suas casas eram muito baratas, mas não duravam. O segundo construtor, Porcopinho, só construía casas de madeira. Suas casas eram um pouco mais caras, mas duravam anos. O terceiro construtor, Porco-Pedra, só construía casas de pedra. Poucos tinham condições de contratar seus serviços. Pena, porque as casas duravam séculos. Um dia, Porco-Palha trabalhava em casa quando ouviu um ruído na porta. E em pé, no alpendre de vime, estava um lobo. Oink! Guinchou Porco-Palha e amarrou a porta com uma corda de palha de milho trançada. Lá fora, o lobo provocou. Cordas e trancas, não rola. Sopro e derruba a casinhola. E foi isso mesmo que o lobo fez. Bufou e soprou e derrubou a casa. O pobre Porco-Palha correu para salvar a vida. Foi direto para a casa do amigo Porcopinho, o construtor. Ele trabalhava na mesa da cozinha quando o Porco-Palha chegou, um tanto aflito. Página 44. Página 44. O lobo! Gemeu. Ele soprou a minha casa e a casa caiu. Socorro! Ele está vindo para cá. E não deu outra. Ouviu-se uma pancada na porta. Porcopinho olhou por uma janela do andar de cima. A cena que viu no deck de entrada deixou de perna bamba. Oink! Guinchou, fechando a janela com força e descendo as escadas para pregar uma tábua na frente da porta de entrada. Fora, o lobo se dobrava de rir. Madeira e pregos, tem dó, eu bufo e a casa vira pó. E foi isso mesmo que o lobo fez. Bufou, soprou e derrubou a casa. Porco-Palha e Porcopinho correram para salvar suas vidas. Foram direto para a casa do amigo Porco-Pedra, o construtor. Ele estava em seu estúdio, fazendo a declaração do imposto de renda, quando Porco-Palha e Porcopinho despencaram porta adentro. O lobo! Choramingaram. Ele soprou nossas casas e nossas casas caíram. Socorro! Ele está vindo para cá. E não deu outra. Ouviu o som forte da campainha. Porco-Pedra sorriu. Sabia que era impossível soprar sua casa. Nem um bufo, nem um sopro ia dar conta. Mesmo assim, ele não estava gostando nem um pouco daquele lobo ali fora. Porco-Pedra espiou pelo olho mágico. Lá estava o lobo, encostado numa das estátuas do alpendre, palitando os dentes com arame. Porco-Pedra passou a tranca, deu 3 voltas na chave, pregou tábuas na janela e correu para a cozinha, seguido pelos amigos. Fora, o lobo soltava risadas histéricas. Página 45. Pedra e gesso não resolvem não, derrubam essa casa com um bom assoprão. O lobo encheu os pulmões, depois soprou com força e nada aconteceu. Na cozinha, Porco-Pedra ofereceu uma xícara de chá aos amigos e mexeu a sopa na panela, como se nada de desagradável estivesse acontecendo.
Sobre suas cabeças ouviram o barulho do lobo escalando o telhado por uma calha. Uhul! Gritou ele pela coluna da chaminé. Porquinhozinhos queridinhos, já soprei e bufei e a casa não caiu. Por isso agora eu vou parti-la ao meio com as mãos. Em seguida ele puxou e empurrou e nada aconteceu. Os três porquinhos nervosos tomavam chá, tentando adivinhar a jogada seguinte do lobo. Daí a pouco ouviram um barulho na chaminé e uma voz gozadora invadiu a cozinha. Vocês acham que eu desisto sem briga? Taco dinamite nessa casa e derrubo tudo. E com um uivo demencial jogou um feixe de explosivos pela chaminé. A dinamite caiu com um paf e um fsh e splash. Foi parar dentro da sopa. O pavio apagou com um plop. No telhado ouviu-se o guincho e um soluço. Era o lobo ao perceber o que tinha acontecido. Com um uó, ele se desequilibrou, rolou pelo telhado e paf! Caiu diretamente no misturador de cimento do construtor. Perfeito, disse Porco-Pedra. Um novo lobo para a minha coleção de estátuas. Alguém quer mais chá? História de Debbie Gliori. Histórias para ler na cama. Página 46. Página 46. Na página 46, vocês podem observar algumas perguntas. Não iremos escrever as respostas, iremos pensar sobre as respostas. Então vamos lá. Número 1. Essa história é um pouco diferente daquela que vocês conhecem, não é mesmo? E aí, quais são as diferenças? Na história antiga, a mãe dos porquinhos manda que eles saiam de casa e construam as suas próprias casas. Nesta história, os porquinhos são construtores. A profissão deles é construir casinhas. Porco-palha constrói casas de palha. Porco-pinho constrói casas de madeira. Porco-pedra constrói casas de pedra. Na história antiga, os porquinhos eram irmãozinhos. Nesta história, eles são amigos. Na história antiga, eles construíram casinhas perto da floresta. E nesta história, eles constroem as casinhas na cidade. Nas histórias antigas, quando o lobo chega à casa de tijolos e não consegue assoprar e derrubar a casa de tijolos, o lobo resolve subir no telhado e desce pela chaminé. Acaba caindo num caldeirão de água fervendo e se queima todo. E nesta história, o lobo chega à casa de pedras, sobe, ele assopra primeiro, vê que não consegue derrubar a casa, ele sobe no telhado e aí ele tenta derrubar a casa com as mãos. Ele percebe que ele não consegue, então ele joga uma dinamite pela chaminé. Ele não desce pela chaminé. Nesta história ele joga uma dinamite, mas a dinamite, a bomba não explode, porque ela cai na panela de sopa e ela acaba se apagando. E o lobo se desequilibra, cai do telhado e acaba caindo no misturador de cimento e vira uma estátua. Questão número 2. Você sabe dizer por quais cenários passam as personagens desse conto? Por quais cenários, por quais lugares? Passam pela casinha de palha, pela casinha de madeira e pela casinha de pedra. Esses são os lugares, são os cenários por onde as personagens passam. Questão número 3. Os três porquinhos da história são bem diferentes uns dos outros. Você acha que a história seria a mesma se eles não fossem assim? Por quê? Nessa história eles são diferentes.
Em todas as histórias, os três porquinhos são diferentes. Mas e se eles fossem iguais, a história seria a mesma? Não. Se eles fossem iguais, imagine, se eles fossem iguais ao porco palha, todos construiriam casas de palha, o lobo derrubaria todas as casinhas e todos morreriam. Se todos fossem iguais ao porco-pinho, todos construiriam casas de madeira, o lobo derrubaria todas as casinhas e eles morreriam. E se todos fossem iguais ao porco-pedra, todos construiriam casinhas com pedras. Todos estariam a salvos do lobo mau. Nenhum correria, nenhum perigo. Questão número 4. Você notou que essa história não começa com era uma vez, como tradicionalmente tem início os contos de fadas? Que outras maneiras de começar histórias tradicionais você conhece? Então esta história ela não começa com era uma vez. Ela começa assim: numa cidade ali perto viviam 3 construtores. Numa cidade ali perto viviam 3 construtores. E as outras histórias? Começam com era uma vez. E vocês, conhecem outra maneira de se começar uma história? Eu conheço. Vamos escrever? Novas maneiras de se começar uma história? Então vamos escrever. Eu já li um livro uma vez que a história começava assim: certa vez. Então vamos escrever? Parágrafo e escrevam junto comigo. Certa vez. Se-e. Ser, coloque em R. Ta, pula em espaço. Vez, ve, vez. Letra Z. Certa vez. Não vamos terminar a frase, não vamos terminar a história. 3 pontinhos, reticências. Certa vez. Outra maneira de se começar uma história. Certo dia. Vamos escrever? Certo, se-e. Mas eu não quero ser, eu quero ser. Coloque em R. To, pula em espacinho. Dia, di, dia. Certo dia. Não terminaremos a frase, não continuaremos a história. 3 pontinhos, reticências. Outra maneira de se começar uma história. Numa bela manhã. Vamos escrever? Numa bela manhã? Numa, nu, N-U, ma, M-A. Numa, pula em espaço. Bela, B-E, lá, L-A. Numa bela, pula em espaço. Manhã, mamã, M-A. Nhã, N-H-A. Coloque em tio na letra A. Numa bela manhã. Não continuaremos? 3 pontinhos, reticências. Outra maneira de começarmos uma história. Numa manhã ensolarada. Uma outra maneira. Então vamos escrever? Numa manhã ensolarada? Escreva junto comigo. Numa, nu, N-U, ma, M-A. Numa, pula em espaço. Manhã, mamã, M-A. Nhã, N-H-A. Coloque em tio. Numa manhã, pula em espaço. Ensolarada. E. Mas eu não quero eu quero em. Coloque em N, em. So, S-O. Em so, lá, L-A. Em solar, ra, R-A. Ensolará, D-A. Numa manhã ensolarada, reticências, porque não terminaremos a frase e não continuaremos a história. Outra maneira de se começar uma história. Um dia. Vamos escrever um dia? O-M.
Pula em espaço. Dia, di, dia. Um dia. Reticências, 3 pontinhos, porque não terminaremos a frase, não continuaremos a história. Então, essas são algumas maneiras de se começar uma história. Certa vez, certo dia, numa bela manhã, numa manhã ensolarada, um dia, numa tarde ensolarada. São maneiras de se começar uma história. Podem escrever, estou esperando. Escreveram? Então observe. Na página 46, a outra atividade número 5. Não trouxe atividade número 5 para a aula de hoje, porque não iremos fazer. Não iremos circular as palavras diferentes do texto. Não faremos atividades número 5. Então agora vocês passarão a página 47. Diálogo com o texto. Número 1. O conto dos 3 porquinhos começa com uma situação inicial. No desenvolvimento da história surge o conflito e finalmente apresenta-se a situação final. Ah, é verdade! Na história Os 3 Porquinhos surge a situação inicial, é o começo da história, é quando a autora apresenta as personagens, ela apresenta os 3 porquinhos, ela mostra como são os 3 porquinhos, que tipo de casinha que eles constroem. No desenvolvimento, encontramos os acontecimentos, o lobo chegando à casa de palha, soprando a casa, derrubando a casa, correndo para a casinha de madeira, soprando a casinha de madeira, derrubando a casinha de madeira, correndo para a casinha de pedras, tentando assoprar a casinha de pedras, não conseguindo, subindo no telhado, tentando derrubar a casinha com as próprias mãos, não conseguindo, jogando uma dinamite. Isso tudo faz parte do desenvolvimento, são as ações ocorridas na história. E a situação final? É o final da história, é quando tudo se resolve, é quando o lobo se desequilibra, cai do telhado, cai na máquina de cimento, no misturador de cimento e vira uma estátua. Situação final é o final da história. Não faremos a letra A, não marcaremos o texto. Faremos letra B. A situação inicial termina quando um novo fato surge na história e quebra a tranquilidade das personagens. Qual das imagens abaixo corresponde a esse momento? Píntia. Então, pessoal, o começo da história é bem tranquilo. A autora, ela mostra pra gente como são as personagens, no caso ela explica como são os porquinhos, onde eles moram, o que eles fazem, tudo isso está lá na situação inicial. Mas logo acaba essa tranquilidade, sim, isso tudo acaba.
quando surge um novo fato, um acontecimento que tira o sossego das personagens. E agora, observem as ilustrações. Qual foi o primeiro acontecimento que tirou o sossego das personagens? Vamos ver. Vamos circular. A primeira ilustração, não, o porquinho estava construindo a casinha sossegado. A última ilustração, não. Agora eles estão super sossegados, tranquilos. É a situação final, é o final da história. A dinamite cai na panela de sopa. E aqui, ele está derrubando a casinha, é um problema sério. Mas o problema começa quando ele chega à casinha, bate na portinha e ameaça derrubar a casinha do porquinho. Então vocês vão circular o segundo desenho, a segunda ilustração e pintar. E agora todos vocês juntos comigo na página 48. Página 48, ouçam. Número 2. Os 3 porquinhos dessa história eram construtores. Escrevam o nome de cada um deles, observando as indicações dadas. Só construía casas de madeira. Porquinho que só construía casas de madeira. Porcopinho. Vamos escrever porcopinho? Escrevam junto comigo. Porcopinho. Vou formar a caixinha para escrever. P-O. Mas eu não quero pôr, eu quero por. Coloque em R. C-O. Porco. Tudo junto agora. Porco. Pi. P-I. Porcopinho. N-H-O. Porcopinho. Deveremos escrever assim, tudo junto, assim como a autora. Só construía casas de palha. Porcopalha. Vamos escrever. Porco. P-O. Mas eu não quero pôr, eu quero por. Coloque em R. Porco. C-O. Porco. Palha. Pá. P-A. Palha. L-H-A. Porcopalha. E agora, só construía casas de pedra. Porcopedra. P-O. Mas eu não quero pôr, eu quero por. C-O. Porco. Pedra. P-E. Porcopedra. D-R-A. Porcopedra. Escrevemos tudo junto, assim como a autora. A autora, a escritora, deu nome aos personagens. Deveremos escrever como ela. Copiem. Escreveram? Continuem na página 48. Imagine que no lugar dos porquinhos, a história fosse contada por 3 porquinhas. Para descobrir os nomes delas, utilize o mesmo truque que formou o nome dos porquinhos da história. Então imagine, se a história não fosse contada por 3 porquinhos, se os personagens não fossem porquinhos, fossem porquinhas, como seriam os nomes delas? Vamos descobrir. A primeira porquinha construiu sua casa de gesso, então ela se chama Porca-Gesso. Vamos escrever e vamos escrever tudo junto como a autora. Porca, P-O. Mas eu não quero pó, quero por. Coloquei em R, por, K, C-A. Porca,
Tudo junto, igual a altura. Gesso, GG, GE. So, SSO. Porca gesso. Escrevam porca gesso. E agora, a segunda porquinha resolveu construir uma casa de barro. O nome dela é Porca Barro. Porca Barro. Escrevam junto comigo. Porca, P-O. Por, coloque em R. K, C-A. Porca Barro. Tudo junto, assim como a autora. Barro, B-A. Ro, R-R-O. Porca Barro. Por que porca barro? Porque ela construiu a casinha de barro. E agora, a terceira porquinha, acredite, quis fazer uma casa de papel. Qual o nome dela? Porca Papel. Por quê? Ela quis fazer uma casa de papel. Escrevam junto comigo, assim como a autora. P-O. Mas eu não quero pó, eu quero por. Coloque em R. K, C-A. Porca Papel. P-A. P-E. Papel. L. Porca papel. Escrevam. Escreveram? Então agora vamos à página 49. Atividade número 3. Releia este trecho do texto. Porco-Espinho olhou por uma janela do andar de cima. A cena que viu no deck de entrada deixou de perna bamba. O que significa ficar de perna bamba nesse caso? O que significa ficar de perna bamba? Significa ficar assustado. Então vamos escrever ficar assustado. Pulem espacinho, deixem parágrafo e vamos escrever ficar assustado. Fi, F-I, K, C-A, ficar. Coloquem letra R. Pulem espaço. Assustado. Su, S-S-U. Assus. Letra S. Assus, tá. T-A. Assustar, do. D-O. Ponto final. Então, o porquinho só ficou de perna bamba porque ele ficou assustado. Ficar de perna bamba é ficar assustado. E por que ele ficou de perna bamba? Porque ficou assustado? Porque viu o lobo. Escrevam ficar assustado. Escreveram? Então vamos à próxima atividade. Por que Porco-Espinho estava de perna bamba nesse momento da história? Por quê? Por que será que ele estava de perna bamba? Porque ele viu o lobo, porque ele estava com medo do lobo. Então vamos escrever, porque estava com muito medo do lobo. Então, parágrafo, espacinho, por quê? P-O. Mas eu não quero pôr, eu quero por, coloque em R. Q-U-E, porque, pulei espaço, estava,
tá, T-A. Vá, V-A. Estava, pula em espaço, com, C-O-M, com, pula em espaço, muito, mu, M-U, mu-i, letra I, muito, T-O, muito, pula em espaço, medo, M-E, do, D-O, medo, pula em espaço, do, D-O, do, pula em espaço, lobo, lo, L-O, lobo, B-O, porque estava com muito medo do lobo. Escrevemos tudo? Ponto final. Escrevam. Escreveram? Então, continuem na página 49. Faremos agora a atividade 4. De acordo com o que diz o texto, as casas de palha e de madeira tinham vantagens e desvantagens. Complete o quadro observando as indicações. Deveremos escrever as vantagens, o que era bom, e as desvantagens, o que era ruim em cada casinha. Casa de palha. Por que as casas de palha eram boas? Eram baratas. Então vamos escrever eram, R-A. Mas eu não quero era. Eram baratas. B-A. R-A. Barata. T-A. Baratas. Eram baratas. Custavam pouco. Vou diminuir um pouquinho a letra para ficar mais bonito. Eram baratas. Ponto. Eram baratas. E uma desvantagem das casinhas de palha? Elas estragavam. Elas estragavam muito rápido, duravam pouco, eram fracas. Vamos escrever eram fracas? Eram R-A. Mas eu não quero era, eu quero eram. Coloque em M. Fracas. F-R-A. C-A. Fracas. Eram fracas. Ponto. Vamos escrever pouco, porque temos pouco espaço. Eram fracas. E agora as casas de madeira. Vantagens. Lá no começo do texto fala, duravam anos. Elas duravam anos. Então vamos escrever duravam anos. D-U, R-A. V-A. Duravam, coloque em M. Pule em espaço.
Anos, no, N-U, anos. Duravam anos, ponto final. As casas de madeira duravam anos. Elas eram mais fortes, mais resistentes. E uma desvantagem, um problema, uma coisa ruim? Eram mais caras. Então vamos escrever? Eram mais caras? Escrevam junto comigo. Eram. R-A. Mas eu não quero era, eu quero eram. Coloquem M. Eram. Pulem espaço. Mais. M-A. Mais. I-S. Pulem espaço. Caras. K-K-K. C-A. R-A. Mais caras. S. Eram mais caras. Escrevemos tudo? Ponto final. As casas de madeira eram mais caras. Essa foi a aula de hoje. Façam as atividades e me enviem fotos. Um grande abraço e até a próxima!